Olá, pessoal, tudo bem? Professor Daniel Lima de Matemática aqui. Vamos continuar nossa série de vídeos da parte de álgebra e hoje nós vamos falar um pouquinho do que ficou faltando da parte de função exponencial, que são as equações exponenciais, e vamos entrar no assunto logaritmos, tentar entender da onde surgiu o logaritmo, o que é isso e como a gente opera com eles, tá bom? Então, lembrar o que é uma equação exponencial. Lembrar que função exponencial são aquelas funções que têm letra, né, incógnita no expoente. E uma equação exponencial é toda igualdade em que eu tenho o x, né, a incógnita no expoente. Então, 4 elevado a x igual a 32, 25 elevado a x mais 1 igual a raiz de 5 elevado a x, 1/3 de x elevado a 81, 2 elevado a 2x igual a 2 elevado a x mais 12. São alguns exemplos de equações exponenciais. Lembrando que quando você está trabalhando uma equação, o objetivo é determinar o valor das incógnitas, né? Nesse caso aqui, eu só tenho uma. Bom, resolução de equações exponenciais simples. Vamos primeiro resolver equações exponenciais que podem ser transformadas em uma igualdade de potência de mesma base. Então, a gente vai usar que fato? Que quando você tem uma função exponencial, a gente sabe o quê? Que se eu tenho duas bases iguais elevados a expoentes, consequentemente, eu vou ter expoentes iguais. Como assim, Daniel? Se eu tenho 2 elevado a x igual a 2 elevado a 3, eu estou te perguntando, 2 elevado a que número vai dar igual a 2 elevado a 3? Claro que eu sei que o x vai ser o próprio 3, tá? Então, é isso que a gente vai trabalhar. Então, por exemplo, como é que eu faço a solução de 2 elevado a x igual a 64? Nosso objetivo é tentar fatorar os números para igualar as bases. Eu sei que o 64 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 6 vezes. Como eu tenho 2 elevado a x igual a 2 elevado a 6, consequentemente, o x vale 6. Solução da minha equação, x é o conjunto unitário 6. Equação B. 8 elevado a x igual a 1, 32 avos. Então, se eu tenho 8 e 1, 32, vou tentar escrever e fatorar o 2. O 8, por exemplo, é 2 vezes 2 vezes 2, é 2 ao cubo. O 32 é 2 vezes 2 vezes 2, 5 vezes. Bom, como eu quero fazer com que apareça 2 de um lado e 2 do outro, eu jogo o 2 elevado a 5 para cima com um sinal negativo. Ficamos com 2 elevado a 3x igual a 2 elevado a 5, com menos 5. Logo, 3x é igual a menos 5. Passo 3 para lá. X é igual a menos 3, menos 5. Raiz quadrada elevada a x igual a raiz cúbica de 81. Bom, raiz quadrada, para quem não lembra, é a mesma coisa que você ter o índice 2 e o expoente 1. Então, é 3 elevado a meio elevado a x. Raiz cúbica de 81, lembrando que 81 é a mesma coisa que 3 elevado a 4. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81. Logo, eu posso dizer que é 3 elevado a 4 terços, como está aqui. E aí, nós temos a seguinte igualdade. 3 elevado a x sobre 2 igual a 3 elevado a 4 terços. Logo, x sobre 2 é 4 terços. Fazendo a multiplicação cruzada, x é igual a 8 terços. Bom, vamos fazer alguns sozinhos? Por exemplo, a letra A. 3 elevado a 3x menos 1 igual a 81. Nós vimos lá nos exemplos que 81 é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 4 vezes. Logo, se as bases são iguais, consequentemente, os expoentes são iguais. Passo 1 para lá positivo, nós ficamos com 3x igual a 5, consequentemente, x é 5. Ok? Vamos para a nossa letra. É horrível isso, espera aí. Vamos para a nossa letra B. Letra B eu tenho 1 sobre 2 elevado a x igual a raiz cúbica de 4. 1 sobre 2, para quem não lembra, aqui tem expoente 1, e a gente pode escrever como 2 elevado a
menos 1. Eu sei que o 4 eu posso escrever como 2 vezes 2, 2 ao quadrado. Agora, menos 1 vezes x dá menos x. E lembra que eu posso pegar o índice e dividir pelo expoente. Fica 2 elevado a 2 terços. Como as bases são iguais, consequentemente, os expoentes são iguais. Multiplicando por menos 1, x é igual a menos 2 terços. E as outras equações são do mesmo modo. Tá? Eu não vou entrar em detalhes, porque senão ficaria um vídeo muito grande, mas é legal que vocês tentem fazer a D, a E e a C. Quem quiser comentar os resultados nos comentários, tá? Fiquem à vontade, que é bom que a gente pode tirar as dúvidas para verificar se vocês entenderam. Bom, e aí o que acontece? Todas as equações que a gente trabalhou, você percebe, por exemplo, 2 elevado a x igual a 4. 2 elevado a x igual a 2 elevado a 2, e você consegue igualar as bases e achar os expoente. Mas, com o tempo foi passando, os problemas foram surgindo na humanidade, e os matemáticos, em algum momento, chegaram nessa equação, 2 elevado a x igual a 3. E aí começou a ter problema. Por quê? Porque 2 e 3 são números primos. Como eu vou poder solucionar esse x? E aí os matemáticos foram testando valores. Opa, se o x for 1, eu vou ter 2 elevado a 1, que é 2, que é menor que 3. Ah, se eu testar o x igual a 2, 2 elevado a 2 vai dar 4, que é maior que 3. E aí percebeu-se o quê? Opa, eu não vou ter sempre um número bonitinho como resposta. Eu sei que 1 seria pouco, daria 2, que é menor que 3, e 2 seria muito, que é maior do que 3. Então, a gente sabe que o x está entre 1 e 2. Aí os matemáticos, pô, já que está entre 1 e 2, vamos testar 1,5? Aí testaram 2 elevado a 1,5. E levaram anos e décadas e séculos para tentar solucionar. Como isso chegou a um problemão, né, os matemáticos criaram um outro conceito, chamado de conceito de logaritmo. Então, para escrever esse valor de x, já que eu não podia fatorar, os matemáticos chamaram esse x de logaritmo, onde ele é o logaritmo do número 3 na base 2. Então, descobrir esse expoente x, que agora é chamado de logaritmo, nada mais é do que um expoente estranho, um expoente quebrado. E a notação vai ser sempre essa. Tá? Então, vamos ver aqui. Então, de toda forma, se eu tenho uma equação exponencial a elevado a x igual a b, eu posso reescrever isso de que forma? O log do b, que era a potência, e agora vai se chamar logaritmando, ele que está sendo operado. E o a era a base do x, agora o a virou base do logaritmo. Tá? Então, é uma maneira de reescrever essa equação. Então, por exemplo, se eu tenho 3 elevado a x igual a 5. Opa, são números primos. Eu posso dizer que o x é quem? É o logaritmo do número 5, que é quem estava sozinho, na base 3. Daniel, mas como é que eu vou resolver esses logaritmos malucos? Existe uma tabela para isso. Só quando nós tivermos números que não são primos que a gente vai conseguir, entre si, óbvio, que a gente vai conseguir mexer nisso, ok? Então, vamos lá. Por exemplo, se eu tenho log do 4 na base 2, o que eu estou te perguntando? Qual é o logaritmo do número 4 na base 2? Eu estou te perguntando o 2 vezes 2, quantas vezes vai dar 4? Então, falar em logaritmo do 4 na base 2 é a mesma coisa que falar em 2 elevado a que número vai dar 4, que a gente sabe que é 2.
Então, a pergunta a gente deve fazer ao número de baixo, a base. Base, quantas eu preciso de você para chegar no número de cima? Eu preciso de 2 vezes 2, eu preciso de 2 duas vezes. Então, é assim que a gente trabalha. Alguns logaritmos você consegue fazer de cabeça. Alguns não tem jeito. Você chama de x e haja paciência. Então, por exemplo, se eu tenho log de 9 na base 3. 3 vezes 3, quantas vezes vai dar 9? 2. 3 elevado a 2, 3 ao quadrado é 9. Então, esse número, na verdade, é o número 2. Eu tenho, por exemplo, log de 15 na base 1. Log 1, desculpa, gente, na base 1. Log de 1 na base 15. 15, quantas vezes vai dar 1? 0, porque todo número elevado a zero vai dar 1. Então, falar em log de 15 na base 1 é a mesma coisa que falar no número 0. Beleza? Pô, Daniel, mas sempre vai ser fácil assim? Óbvio que não. Né? Então, aqui a gente sabe, ó, log de 8 na base 2. 2 vezes 2, quantas vezes dá 8? 3. 2 ao cubo é 8. Log de 1 nono na base 3. Como é que você faria? Você poderia pensar dessa maneira aqui, ó. Log de 1 nono é 1 sobre 3 ao quadrado, que é a mesma coisa que 3 elevado a menos 2. Então, reparem que o expoente daqui é o menos 2. Quantas vezes o 3 eu preciso para chegar no menos 2? 3 elevado a menos 2. Menos 2. Tá? Então, você pode fazer isso aqui também. É um procedimento interessante. Tá? E 5, quantas vezes para chegar no 5? 1. Log de 5 na base 5, 1. 7, quantas vezes para chegar no 1? 0. 7 elevado a 0 vai dar 1. E 4, quantas vezes para chegar no 8? Aí você pode pensar assim, ó. Quando você não consegue fazer, você chama de x. 4 elevado a x é igual a 8. 4 é 2 ao quadrado, 8 é 2 ao cubo. Opa, ficou igual. 2x igual a 3, x igual a 3 sobre 2. Tá? Então, por aí vai. Tá bom, pessoal? Então, logaritmo é isso. Nada mais é do que um expoente. Tá? E, só para deixar claro, então, se a gente tem a expressão x igual a logaritmo do número b na base A, o x, que era potência, virou agora logaritmo. O b, que era o x, que era o expoente ao logaritmo. O b, que era a potência, o logaritmando. E o A, que era a base, continua sendo base. Tá? Outra coisa, a base sempre vai ter que ser maior que zero, nunca vou trabalhar com base negativa, e diferente de 1, porque 1 elevado a qualquer coisa é 1. Então não faz muito sentido trabalhar com 1 na base. O logaritmando sempre vai ter que ser um número positivo, então a gente não trabalha com logaritmos negativos. Tá? Então, o número, o resultado é o logaritmo, o nome da operação se chama logaritmação. Ok? Bom, então vamos fazer alguns exemplos? Log de 1 oitavo na base 2. Como é que eu vou descobrir o log de 1 oitavo na base 2? Chamo de x. 2 elevado a x igual a 1 oitavo. 1 oitavo é 1 sobre 2 ao cubo. Subindo, fica 2 elevado a menos 3. Bases iguais, portanto, x é menos 3. Log de 4 na base 8. Letra B, chama de x. Faz o quê? 8 elevado a x igual a 4. Fatora o 8 como 2 ao cubo e o 4 como 2 ao quadrado. Corta, corta, 3x igual a 2, x igual a 2 terços.
Log de 32 na base 0,25. Lembra que 0,25 é a mesma coisa que 1 dividido por 4. R$ 1 dividido por 4 é 25 centavos. Então, 0,25 elevado a x é igual a 32. 1/4 elevado a x é igual a 32. 4 é 2 ao quadrado, sobe como 2 elevado a menos 2. E 32 é 2 vezes 2, 5 vezes. Bases iguais, menos 2x igual a 5, x igual a menos 5 sobre 2. Então, vamos fazer alguns juntos? Vamos lá. Log de 16 na base 4. Dá para fazer de cabeça? Dá. 4, quantas vezes dá 16? 2. 4 ao quadrado, 4 vezes 4 dá 16. Nem precisei me preocupar em chamar de x. Tá? Log de 1/9 na base 3. O que eu vou fazer? Log de 1/9 na base 3 igual a x. 3 elevado a x igual a 1/9. 1/9, lembrando que é 1 sobre 3 ao quadrado. O que eu faço com 3 ao quadrado? Tubo como 3 elevado a menos 2. Corto 3 com 3 e o x vai dar quanto? Menos 2. E por aí vai, tá, senhores? Não vou fazer todos, óbvio, tá? Mas é importante que vocês tentem fazer o máximo que puderem aí, tá? É só operar com equações exponenciais. Aqui nós temos umas consequências. Na prática, são consequências mesmo, né? São constatações que a gente tem depois de trabalhar com logaritmos. Sempre que o logaritmando for 1, não importa a base, o resultado vai ser 0. Por quê? Então, log de 1 em qualquer base dá 0, porque todo número elevado a 0 vai dar quanto? 1. Log, quando a base é igual ao logaritmando, vai ser 1. Por quê? Porque todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Tá? E aqui nós temos duas propriedades. Uma que nem é muito usada, mas a gente vai comentar. Um número elevado a um logaritmo cuja base é o próprio número vai dar o mesmo resultado. Como assim, Daniel? Não entendi nada. Sempre que eu tiver um número elevado a um logaritmo cuja base é o mesmo número, é como se eu pudesse cortar esse com esse e chegar a esse resultado. Na verdade, não é cortar, tá, gente? A gente igualaria, faria todo o procedimento exponencial e chegaria. Então, se eu tenho 7 elevado a log de 8 na base 7, a base da potência é igual à base do logaritmo, resultado é 1. Ok? E aqui nós temos uma constatação de igualdade de logs. Quando eu tenho dois logaritmos que estão igualados e têm a mesma base, eu tenho a lei do corte. Se log de x na base 2 é igual a log de y na base 2, eu constato que esse é igual a esse. X é igual a... Ok? Então, são alguns conhecimentos aí. Outra coisa que é importante conhecer são os sistemas de logaritmo, tá? São os sistemas de base. Tem logaritmos que são muito importantes, como os logaritmos decimais, tá? Então, por exemplo, quando eu tenho log de 20 na base 10, eu não preciso escrever o 10. Tamanha a quantidade de vezes que esse logaritmo aparece. Então, log de 20 já sabe que quem está escondido ali, a base 10. Quando eu falo, gente, o log de 5, já sabe que é log de 5 na base 10. Ok? Bom, e outra coisa que também é muito importante para problemas práticos são os sistemas de logaritmos neperianos, que é o sistema cuja base é o número e. Quem estudou lá os conjuntos numéricos e os números irracionais, quando a gente tem o logaritmo cuja base é esse número e, que é aproximadamente 2,71828, etc., etc., a gente chama isso de logaritmo natural. Então, falar no logaritmo do número x na base e
é a mesma coisa que falar no ln de x. É o logaritmo neperiano ou natural de x. Então, se eu tiver ln de 5, isso é a mesma coisa que o log do 5 na base e. Não se assustem quando verem um ln da vida. Já sabe que a base é o e. Ok? Bom, e aqui nós temos mais um probleminha. Vamos lá. Seja x um número cujo logaritmo na base raiz cúbica de 9 é igual a 0,75. Então, x é um número cujo logaritmo nessa base é igual a 0,75. Então, o logaritmo do x na base raiz cúbica de 9 é 0,75. Determine o valor de x ao quadrado menos 1. Então, vamos descobrir o x como? A gente sabe que base elevada a logaritmo tem que ser igual a logaritmando. Traduzindo, o x tem que ser igual a raiz cúbica de 9 elevado a 0,75. Daniel, como é que eu vou fazer isso? Calma, vamos lá. Lembrando que 9 é a mesma coisa que 3 elevado ao quadrado. Beleza? Bom, a gente já sabe que tem que calcular isso aqui, depois a gente coloca. Então, vamos lá. Então, eu sei que o x é o quê? A raiz cúbica de 3. Lembra que a gente pode multiplicar os expoentes. 2 vezes 0,75 é a mesma coisa que 1,5. Ok? Então, agora eu posso fazer o quê? Lembra que eu posso passar o índice dividindo pelo expoente. 1,5 dividido por 3 é a mesma coisa que... Como é que eu posso melhorar 1,5 sobre 3? É a mesma coisa que 3,0, que é a mesma coisa que 15 sobre 30, dividindo por 15 em cima e embaixo, vai dar 1 sobre 2. Então, isso é a mesma coisa que 3 elevado a 1 sobre 2. Traduzindo, isso é a mesma coisa que a raiz quadrada de 3. Então, esse x é a raiz de 3. Lembrando que ele quer quem? X ao quadrado menos 1. Então, ele quer a raiz quadrada de 3 ao quadrado menos 1. Corta os índices, 3 menos 1. Isso tudo para dar 2. Então, são continhas na prática, né? E agora nós vamos ver algumas coisas que ajudam muito no cálculo de logaritmo, que são as propriedades. A primeira propriedade é o logaritmo do produto. Para a gente calcular o logaritmo do produto, a gente faz o quê? A gente pode transformar o produto em uma soma. Por quê? Lembra no produto de potência de mesma base? Eu tenho b elevado a 5 vezes b elevado a 9, produto de potência de mesma base. Repito a base e somo os expoentes. Ou seja, vezes virou mais. Mais vira vezes. Então, o logaritmo no expoente, o que a gente pode fazer? Sempre que eu tiver um produto no logaritmando, eu posso separar esse produto numa soma. Traduzindo, eu tenho um log de 3 vezes 4 na base 5. É o log de 3 na base 5, mais o log de 4 na base 5. Log de 3 na base 5, log de 4 na base 5, eu não sei, ele vai ter que me informar. Tá? Existe uma tabela para isso. Log de 2 vezes 3 vezes 5 na base 4. É log de 2 na base 4, mais log de 3 na base 4, mais log de 5 na base 4. Separei o produto em uma soma. Então, por exemplo, se eu pergunto a vocês, será que eu consigo calcular fazendo o processo inverso? Eu tenho log de 3 na base 6, mais o log de 2 na base 6. Eu não tenho uma soma de logaritmos de mesma base? Eu sei que a soma pode virar o quê? Multiplicação. Pode ser o log de 3 vezes 2 na base 6. Daniel, mas quem é o log de 3 vezes 2? É o log de 6. E nós vimos que quando de cima é igual de baixo, a resposta vai dar 1.
Então, isso ajuda muito. Você não sabia quanto valia esse, você não sabia quanto valia esse. Mas os dois somados deram quanto? Ok? Então, se vezes vira mais, dividir vai virar menos. Então, log de quociente, quando eu tenho dois números sendo divididos no logaritmando, e eu tenho a base ali, eu vou ter o log do primeiro menos o log do segundo. Então, log de 2/3 na base 5, log de 2 na base 5, menos log de 3 na base 5. Log de 2 vezes 3 sobre 5. A base não aparece, lembrando que a base é 10, né? Então, eu tenho o de cima, que é 2 vezes 3, menos o de baixo, que é 5. Opa, se é 2 vezes 3, vai virar mais, né? Log de 2 vezes log de 3, menos log de 5. E aí eu pergunto a vocês, se eu tenho um log de 20 na base 8, não, 8 não vai dar, vai ficar feio, na base 4, menos o log de 5 na base 4. Eu sei o quê? Que se é menos, eu não posso dividir. 20 dividido por 5. Opa, por 5, tá certo? Na base 4. Mas quem é 20 dividido por 5? É 4. Na base 4 vai dar 1. Então eu tenho dois logaritmos, mais uma vez, que eu não conheço, mas eu sei que um menos o outro vai dar quanto? 1. Ok? Bom, e aí nós temos o logaritmo da potência. Então, lembrando que vezes vira mais, dividir vira menos. Potência vira vezes. Sempre que o meu logaritmando tiver um expoente, eu vou poder jogar ele para frente multiplicando. Tá? Então, por exemplo, se eu tenho log de 6 elevado a 2 na base 8. Eu posso pegar esse 2 e jogar ele para frente do logaritmo, tá? Então, a gente pode fazer isso de uma forma rápida, tá? Então, por exemplo, para dar um exemplo, eu tenho log de 2 elevado a 5 na base 2. Caramba, Daniel, dá para calcular? Dá. Como ele é expoente, eu posso jogar para frente, ficar 5 vezes log de 2 na base 2. Só que esse aqui eu já sei que vale quanto? 1. Então, essa resposta vai dar. Tá? Aqui, log de 2 elevado à quinta na base 3, jogo 5 para frente, fica log de 2 na 5 vezes log de 2 na base 3. Aqui é só transformar em potência, né? E aqui subir com 3 elevado à quarta e chegamos também no log. Ok? E aqui é um resuminho das propriedades. Vezes vira mais, dividir vira menos e expoente vira multiplicação. Ok? E para a gente finalizar, nós vemos aqui algumas aplicações em problemas práticos. Quando você tem uma expressão, por exemplo, a letra A, não vou fazer todas, tá, pessoal? Mas reparem que na letra A eu tenho 2 vezes A vezes B sobre C, log de 2. Então, 2 vezes A vezes B menos log de C na base 2. 2 vezes A vezes B fica log de 2 mais log de A mais log de B menos o log de C. Tá? Aqui eu tenho log de A ao cubo B ao quadrado sobre C à quarta na base 3. Separo esse desse primeiro. Separei esse desse. Depois, aqui eu tenho vezes, virou mais. E aqui eu tenho expoente, expoente e expoente, jogo tudo para frente. E aí nós resolvemos os nossos problemas. Então, para a gente finalizar, pessoal, nós temos aqui dois exemplinhos, tá? Esse primeiro exemplo, determine o desenvolvimento logarítmico da expressão log de A raiz de B sobre C ao cubo. Então, lembrando, se eu tenho dividir, vira menos. Vira log de A raiz de B menos log de C ao cubo. Aqui eu tenho vezes, então vezes vira mais. Log de A mais log da raiz de B menos, e esse 3 eu posso jogar para frente porque é potência. 3 log de C. Para melhorar,
Lembrando que raiz de b é a mesma coisa que raiz quadrada de b elevado a 1, que é b elevado a meio. Então, isso aqui é o mesmo que b elevado a meio. Então, não posso jogar um meio lá para frente. Fica meio do log de b menos 3 log de c. Então, log de a mais meio do log de b menos 3 log de c. E a nossa última questão, para a gente fechar, diz o quê? Se eu tenho o logaritmo de 2 é igual a A e o logaritmo de 3 é igual a B, expresse o logaritmo de 72 em função de A e B. Então, essa é uma questão que cai muito nos concursos. Daniel, 72, como é que eu posso reescrever o 72? Eu posso fatorar. Por 2 dá 36, por 2 dá 18, por 2 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. Ou seja, eu sei que o log de 72 é o log de 2 elevado a 3 vezes o 3 elevado a 2. E Daniel tem vezes. Se tem vezes, vai virar mais log de 2 ao cubo mais log de 3 ao quadrado. E Daniel, mas tem potência. Se tem potência, eu posso fazer o quê? Jogar para frente. Fica 3 log de 2 mais 2 log de 3. Mas eu sei que o log de 2 vale quanto? A. E eu sei que o log de 3 vale quanto? B. Portanto, eu tenho 3A mais 2B. Então, se log de 2 é A e log de 3 é B, log de 72 é 3 vezes A mais 2 vezes B. Ok, pessoal? Então, nós chegamos aí ao fim da nossa aula e espero que vocês tenham gostado aí. Ok? Então, até